Olá, bem-vindos a mais um Pétalas de Florais de Bach. Eu sou Sérgio Rios Alves, terapeuta floral, e hoje vou trazer um tema especial para a nossa reflexão. O tema de hoje não é um tema que as pessoas gostem de observar, gostem de aprofundar. Na verdade, é um tema que na nossa sociedade é um imenso tabu. Mas vou falar sobre ele, que eu perdi nesses dias um grande amigo, uma pessoa muito especial, e vem à tona a reflexão sobre a morte, sobre o luto, como é que a gente lida com a morte, né? O que é essa morte, como é que a gente faz para lidar com essa situação. É interessante porque na nossa cultura, via de regra, nós não somos preparados para a morte, né? Especialmente na cultura ocidental. A gente não é preparado para a morte. A morte é uma coisa que parece um castigo, que só vai acontecer na casa dos outros, não vai acontecer na casa da gente. Quando acontece na casa da gente, aí a sensação é aquela de que realmente Deus não nos ama, ele foi extremamente injusto, e a gente tem uma dificuldade enorme para lidar com isso. E principalmente quando nós vivemos uma experiência com morte de pessoas próximas, queridas, nós temos que encarar a nossa finitude, o fato de que nós também vamos morrer. E mais ou menos a gente esquece disso todos os dias, né? Você não fica pensando que você vai morrer. E também não é para ficar pensando que você vai morrer todo dia, também não é por aí. Mas é uma situação em que o tema morte passa a ser um tabu na nossa sociedade, né? É um tabu. Então realmente fica uma situação que você não prepara. As crianças, por exemplo, são hoje em dia absolutamente protegidas, né, da informação sobre a morte. Porque antigamente as pessoas ficavam doentes em casa, elas morriam em casa, a gente nascia em casa e morria em casa. Hoje em dia não, a gente nasce no hospital e morre no hospital. Então a pessoa que está doentada, que está com uma doença grave, ela normalmente é afastada da família, né, e vai para aquele ambiente esterilizado, aquele ambiente frio, onde acaba acontecendo a maioria dos óbitos. E isso faz com que as pessoas da família não tenham uma convivência, e nem a própria pessoa, a respeito da morte, de que é uma coisa natural. A morte é absolutamente natural, tão natural quanto o nascimento, mas a gente não tem essa facilidade, né? Sempre a sensação de perda, de que nunca mais você vai ver, e tudo isso faz a gente sofrer muito. Pessoas que têm dificuldade para lidar com o luto também é complicado, é bastante complicado. E tem gente que acaba, em função dessa proteção exagerada que a nossa cultura acaba fazendo da morte, porque não nos prepara para a morte, fica sendo sempre um impacto, é sempre uma coisa chocante quando morre alguém próximo da gente. Então é importante a gente parar para pensar que, olha, a morte é natural, né? Como eu já disse, tão natural quanto o nascimento. Faz parte da natureza. Tudo na natureza nasce e morre. É assim que funciona, né? Varia o tempo em que cada entidade, que cada figura, cada animal, cada planta, cada ser humano fica operacionando um corpo físico, né? Operando um corpo físico, é um tempo, é só um período. Agora, dependendo do tipo de orientação que a pessoa tem, ela vai lidar com a morte de uma maneira diferente, não é? Você pega uma pessoa como um ateu, o ateu que não acredita em Deus, não acredita em nada, acha que morreu, acabou. É uma maneira de lidar com a morte, porque aí você acha que acabou ali, terminou ali, pronto. Então é mais difícil para conseguir aceitar a morte de pessoas próximas, fica muito mais difícil. E por outro lado pode dar uma sensação equivocada com relação a como você deve orientar a sua vida, né? Como é que você vai orientar a sua vida? Porque você vai morrer mesmo, então olha, fazer tudo que me der na louca, né? E por aí. Por outro lado, as religiões, de maneira geral, todas elas praticamente, nos dão um outro enfoque, de que realmente a morte não é o fim. Depois da morte tem mais alguma coisa. Depois da morte a gente ainda pode desenvolver alguma outra atividade. Então, variando das religiões, em algumas você morre e vai ficar dormindo até o juízo final.
Em outras não, você morre e aí imediatamente você é julgado e depois você fica lá, vivo esperando o juízo final, né? Você já está vivendo lá. Algumas aceitam, além da vida após a morte, a reencarnação. Então você aí tem uma outra visão mais sofisticada, em que você vai voltar a encarnar para continuar sua evolução em experiências aqui no plano físico. Seja como for, quando você tem uma orientação mais espiritualizada, isso ajuda um pouco mais a gente a lidar com a morte. Primeiro, pensando na possibilidade, nessa realidade para essas religiões, de que a morte não é o fim, que você vai continuar a existir, a sua consciência vai continuar a existir. E a gente pode pensar um pouquinho a respeito disso. Será que faz sentido? Será que tem alguma lógica? É só fantasia religiosa isso? Vamos pensar um pouquinho. O que é o contrário de morte? O contrário de morte, você pergunta, a maioria das pessoas falam que é vida. Não é verdade. O contrário de morte é nascimento, né? Então a gente nasce e morre. E entre nascer e morrer, esse período, o que estava acontecendo antes e o que vai acontecer depois? Se a gente considerar que a vida é uma energia, a vida é energia. A ciência não consegue reproduzir a vida em laboratório, né? Pegar e vamos juntar aqui alguns elementos químicos e Shazam, a vida aparece. Não, não aparece. Realmente tem alguma coisa, tem um mistério, que é esse mistério da vida, a energia da vida, que nas terapias naturais a gente leva em consideração a energia vital. A medicina alopática não aceita esse conceito de energia vital, que é a energia da vida. Agora, se você aceita que a vida é uma energia, então a gente está aqui se mexendo, está falando, está quente, é energia, tem uma energia operando aqui, né? Se a vida é uma energia, como é que pode acabar tudo? Uma vez que a gente já sabe que a energia não se cria e não se destrói, a energia só se transforma. Então, considerando isso que a gente aprende na escola, né? Física ensina isso para a gente, tem que ir para algum lugar essa energia. E como é que pode ser essa energia? Essa energia, se a gente pensar nas religiões, a gente pode entender como o espírito, ou até mesmo como a consciência. Se a gente for para a física quântica, a gente vai pensar na consciência. Então a gente tem uma entidade que se percebe e que tem condições de agir, de perceber, de contribuir, que é a consciência. Essa consciência pode se expressar de várias maneiras. Pode se expressar através do nosso corpo físico e pode se expressar através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas ações. Então não é tão difícil assim a gente tender, né, para a ideia de que realmente a nossa consciência, o nosso ser, continua existindo depois da morte. Mas mesmo assim é difícil lidar com a perda das pessoas, né? A pessoa que você, puxa vida, não vou ver mais. Se você pensa que a vida continua depois da morte, você vai ver sim. Não é só uma questão de tempo, você tem a possibilidade de reencontrar essa outra consciência novamente. Né? É muito possível. Então, na verdade, tem muito mais teorias, expectativas, orientações, no sentido de que a vida continua depois da morte, do que o contrário. E lembrando sempre que morte não é fim. Não é fim de forma alguma. Aliás, uma coisa, eu não lembro quem que falou isso, mas é bem interessante. Talvez tenha sido Confúcio, que diz que quem não sabe o que é a vida, como pode saber o que é a morte? E a gente não sabe, né? A gente se conhece tão pouco. O que é a vida? O que é esse mistério? Coisas básicas do conhecimento humano, as dúvidas, as nossas angústias, de onde a gente veio, quem a gente é, para onde a gente vai. Então, quando a gente pensa sobre morte, a gente acaba mergulhando nesse mistério, mergulhando nessa dúvida existencial que todos nós temos. Que todos nós temos. Né? Então, basta que você aceite naturalmente, como a gente aceita a hora que nasce uma criança. Nasce uma criança, ninguém questiona, nasceu, legal, que bom, comemora. Quando uma pessoa falece, poxa, tem que comemorar também, cumpriu a etapa dela, está nascendo de novo em outro lugar.
né? Está sendo agora, tendo a oportunidade de viver a sua consciência em um outro plano. E quando a gente fala em plano, muita gente fala, mas que negócio de plano, que papo é esse plano, outra dimensão. É outra dimensão. A física quântica também, a teoria das cordas principalmente, mostra pra gente que existem muitas dimensões, talvez 26 dimensões. Então tem espaço aí, né? Não é porque os seus olhos não veem que a coisa não existe. Muito pelo contrário. Se fosse entrar nesse assunto, a gente ficaria aqui horas falando e tentando provar isso, né? Tem muito mais coisa que existe do que aquilo que a gente vê e ouve, toca, muito mais coisa. Agora, como é que eu vou lidar com isso? Olha, tem gente que tem dificuldade com relação ao período de luto. A pessoa morreu, tem gente que fica na negação. Se nega, não quero saber. Eu não aceita, né? Como a Rainha Vitória, por exemplo, que depois que o marido dela morreu, ela passou o resto da vida vestida de preto, de luto, e colocava prato à mesa para ele comer, deixou as coisas dele no lugar como ele tivesse saído para dar uma volta e encontrar tudo em ordem lá para ele, né? Então é uma possibilidade. E isso não é bom, a gente tem que aceitar as coisas como elas são. Tem gente que fica num desespero muito grande, um sofrimento muito grande, de perder o controle, de pensar em morrer até, né? Isso também não é legal. Aliás, eu vou aproveitar, já vou dar florais para cada uma dessas situações. Se você tem essa situação de negação, você não quer aceitar de forma alguma, então um floral que pode ajudar na negação é o Clematis. Clematis vai ajudar você a pôr o pé no chão e enxergar a realidade. O outro floral que pode ajudar nesse processo de negação é o Honeysuckle, para você não ficar o tempo todo revivendo o passado em que aquela pessoa estava, você quer segurar o passado onde ela estava presente. E não é por aí. Você tem que viver o seu presente. Se você só pensa nisso e fica obcecado pela ideia da morte, da sua ou por alguém que você tenha perdido, o White Chestnut é um floral que vai ajudar você nesse sentido. Para a gente que fica revoltado com Deus, com a vida, porque acontece com raiva, com ódio, o floral que vai ajudar é o Holly. Se você fica num desespero total, você perde o controle, aquela loucura, não sabe o que fazer, pensa até em morrer, o floral que vai ajudar é o Cherry Plum. O Cherry Plum vai ajudar nessas situações. E o floral que é muito importante para situações desse tipo, tanto medo da morte, ou medo porque a pessoa morreu, eu tenho medo de que eu vou ver o falecido em casa, ou coisa do tipo, posso usar o Mimulus, que é um floral para medo de coisas específicas, ou o Aspen, que é o medo de não sei do que. Depois que a pessoa morreu, eu fiquei com medo, não sei exatamente do que. Então são dois florais que podem ajudar bastante. No caso de ser uma situação mais traumática, a pessoa ficou traumatizada, o Star of Bethlehem é o floral que pode ajudar nessa situação. E se a morte de alguém, a situação da morte, seja um bloqueio na sua vida, você trava, você não consegue ir em frente, parece que é uma coisa intransponível, o Gentian é que vai ajudar você a dar continuidade na sua vida. E um floral muito necessário sempre que há morte numa família é o Walnut. O Walnut é o floral para você se desligar da condição anterior e se adaptar a uma nova condição. Também é muito necessário quando nasce uma criança. Agora também quando alguém se vai, a gente deve tomar o Walnut. Tá? E claro, no momento ali, dia do enterro, essas coisas todas mais sofridas, o Rescue é o floral que deve ser indicado para todo mundo que estiver sofrendo ali. Toma 4 gotinhas de 5 em 5 minutos até, para todo mundo se harmonizar e poder aceitar essa situação mais difícil. Então, gente, o tema para reflexão de hoje não é um tema muito agradável, muita gente foge, mas é importante a gente pensar um pouquinho a respeito disso, sim, para ficar mais preparado para enfrentar esse tipo de situação absolutamente natural na vida de todos nós. Muito, 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 muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, dá um like, compartilha, se inscreve no nosso canal e a gente se vê novamente no próximo vídeo. E até lá, boas vibrações!